Certo, pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje estaremos falando sobre isoprocessos, né? A definição aí nos diz que isoprocessos são transformações que ocorrem nos gases e esses tipos de isoprocessos podem ser isotérmica, não é? Como aí estamos a ver o primeiro, que isotérmica ocorre com a temperatura constante, não é? Varia apenas a pressão e volume. Também este isoprocesso é conhecido como a lei de Boyle-Mariotte, não é? Boyle-Mariotte. E como fórmula, não é? Temos aqui P1 vezes V2 vezes, que vai ser igual, aliás, não é? Vai ser igual a P2 vezes V2, não é? Que esta aqui vai ser a pressão inicial e volume inicial. Este vai ser a pressão final e o volume inicial. Podemos também dizer assim, ou podemos dizer V1 e V2, né? Ou podemos dizer P1 e P2, é exatamente assim. E temos aqui os respectivos gráficos, não é? Onde que aqui temos a pressão, aqui temos o volume e temos temperatura constante. Então temos aqui este gráfico e temos aqui este gráfico que é a relação da pressão e a temperatura. Aqui temos a relação do P e do V, nesse caso a pressão e o volume. Aqui temos a pressão e temperatura. Se for no caso de pressão e temperatura, o gráfico vai ser exatamente desta maneira. E temos aqui o último gráfico, que é este, não é? Que nos dá a relação entre a temperatura e o volume. Neste caso, teremos este tipo de gráfico. Então, são resumidamente esses três tipos de gráfico que nós encontramos no isoprocesso do tipo isotérmico, não é? Que ocorre com a temperatura constante, que também é conhecida como lei do Boyle-Mariotte. Muito certo. Aqui temos aqui, não é, o segundo tipo de isoprocesso, que vai ser isobárico, não é? O processo isobárico ou transformação isobárica, aquela que ocorre com pressão constante, não é? Então ocorre com a pressão constante. Para podermos achar a lei, não é, desta lei, ou seja, a fórmula desta lei, já deduzimos aqui, temos aqui a lei dos gases, não é? A lei dos gases, que isolamos aqui o volume, não é? Neste caso, ficamos com o número de mol vezes este R sobre o P, não é? Vezes T, que é a temperatura. E depois temos aqui isto, não é? Que vai sair daquela fórmula lá, quando tivermos aí calcular isto. E logo será exatamente, teremos isto, não é? Disto aqui, ou seja, daqui, não é? Vamos para aqui, desculpa, não é? Exato, então teremos aqui mais ou menos isto aqui. Então, temos aqui P1 e P2. Isto aqui é simétrico, não é? Dissemos que a pressão é constante, logo cortamos. Significa dizer que este vai se manter igual, então podemos cortar isto aqui. Então, cortando esses dois, ficamos com exatamente isto aqui, né? Ficamos exatamente com isto aqui. Então, esta seria a lei, não é? Ou a fórmula para a lei do Gay-Lussac, não é? Que é isoprocesso isobárico neste caso. Esta é a lei e esta é a lei do Gay-Lussac. Certo. Portanto, quanto ao tipo de gráfico, teremos aqui três tipos de gráfico. O primeiro que nos dá a relação da pressão e do volume. Então, neste caso, teremos este primeiro gráfico, não é? Teremos este gráfico. E aqui teremos o segundo tipo de gráfico que nos dá a relação de temperatura e a pressão. Teremos aqui este tipo de gráfico. Então, para o terceiro gráfico que nos dá a relação de volume e a temperatura, teremos exatamente este tipo de gráfico. Então, nós temos aqui este tipo de gráfico e temos aqui como achar, não é? A dedução da fórmula é exatamente isto aqui, não é? Exatamente. Certo, para terminar temos aqui a lei do Charles, não é? Ou simplesmente processo isocórico.
ou isovolumétrico, não é? Isovolumétrico, entenda, isovolumétrico, não é? Já está a nos falar aí do que se trata, não é? O volume mantém-se constante, não é? Este processo ocorre com volume constante, como estamos a ver aqui. E para podermos achar a lei da velocidade, ou seja, para podermos achar a lei a fórmula, não é? Desta lei, temos aqui, eu já deduzi, vejam só, vou tirar aqui a caneta, é exatamente isto, pode fazer um print aí, e é exatamente isto, não é? É exatamente isto. Quanto ao tipo de gráfico, teremos também 3 tipos de gráfico. O primeiro gráfico vai nos dar a relação da pressão e volume. Este primeiro gráfico que nós estamos a ver aqui, que nos dá a relação da pressão e do volume. Então, o segundo tipo de gráfico vai nos dar a relação da pressão e temperatura, que é exatamente este aqui, este gráfico, não é? Que será simplesmente uma reta deste tipo, não é? O terceiro tipo de gráfico que vai nos dar a relação entre volume e temperatura. Nós temos aqui este gráfico. Então são esses 3 tipos de gráfico, e os isoprocessos são esses que acabamos de deixar ficar aí, e a fórmula, ou vamos assim dizer, não é? A fórmula é exatamente esta, não é? É exatamente esta. Nós vamos deixar ficar aqui algum exercício, e queria agradecer bastante por você conferir o vídeo até aqui. Quero que você se inscreva para não perder os próximos vídeos, não é? E até lá!